eu vou dar um passinho para trás para tentar entender o degrau, o que eu chamo de degrau anterior, para daí a gente subir para o degrau da liderança de outras pessoas. O que a pessoa primeiro precisa fazer, ou ser capaz de fazer, é ela ser capaz de ser líder dela mesma, né? Que é o que a gente chama de autoliderança. Esse primeiro nível da autoliderança, ele é o que dá suporte para quando essa pessoa sobe para o degrau do que eu chamo de liderança de outras pessoas, né? Quando eu sou responsável por outras pessoas, pessoas que estão abaixo, hierarquicamente abaixo na minha equipe. Então, nesse degrauzinho ali, né, da liderança de outras pessoas, o racional do trabalho muda um pouco. E também muda a alocação de tempo, né? Como eu uso o tempo do meu dia a dia. Então, vou dar um exemplo bem simplesão aqui. E eu tô lembrando de quando eu trabalhava numa empresa que eu tinha um amigo meu que era da área de segurança, ele era técnico em segurança do trabalho, e ele era muito gente boa. Mas no dia a dia dele, de técnico de segurança do trabalho, ele chegava no trabalho dele e a única preocupação que ele tinha era ele fazer as atividades que ele era o responsável por fazer. Então, via de regra, tudo que ele precisava fazer estava na mão dele. Ele decidia quando ele começava uma atividade, quando ele terminava, ele monitorava os próprios prazos. Então, vamos combinar que eu trabalhar comigo mesmo é mais fácil, né? Eu também acho. É mais fácil, porque, pô, se eu não tô tão afim de começar algo e eu sei que eu tenho 15 dias de prazo, eu não vou começar algo agora, vou fazer uma coisa mais fácil. Então nós vamos nos adaptando, né? Desde que a Você não gente tenha corre, preparo. você não corre o risco do outro errar e isso decair sobre você, né? Exatamente, exatamente. E eu comigo mesmo tô tranquilo, né? Quando a gente sobe pro degrauzinho da liderança de outras pessoas, aí a gente começa a ser responsável pelo trabalho que outras pessoas realizam, que é exatamente isso que você falou, Maria. É exatamente isso. Então, assim, se alguém da minha equipe não faz bem o trabalho, vai recair essa responsabilidade sobre mim, que sou o líder. Né? Óbvio que sobre a pessoa que não fez também, né? Mas num primeiro momento sobre mim, porque está na minha conta, está nas minhas atribuições fazer ou garantir que essa pessoa seja capaz de fazer o trabalho. E aí que eu disse que muda um pouquinho o racional de alocação de tempo. Enquanto eu, na posição de técnico em segurança do trabalho, sei lá, tá? Mas é isso mesmo. Todo o meu dia a dia é eu que decido o que acontece, na posição de gestor, sei lá, gestor de uma equipe de segurança do trabalho, eu preciso obrigatoriamente alocar um tempo para checar como estão as minhas pessoas da minha equipe. Se elas têm alguma dificuldade, se elas sabem fazer o trabalho, se elas têm as ferramentas para fazer o trabalho, se elas têm as competências para fazer o trabalho, né? Tenho que Se elas estão gerenciar. fazendo de forma segura, seguindo as Exato. instruções. Se elas estão adotando, e olha que interessante, a gente já começa a deixar assim um pouco mais complexo, né? Porque eu estou falando trabalho enquanto técnica, né? Que via de regra é Sim. mais fácil, apesar de ser complexo, a gente aprender. 1 mais 1 igual a 2, não importa a complexidade disso, mas uma vez que se aprende, as coisas vão andando aí. Mas eu preciso também entender da minha equipe se eles estão tendo a atitude correta com, vamos chamar assim, o pessoal, sei lá, da indústria, da produção, para justamente esse técnico ser capaz de influenciar esse pessoal da produção, que não tem relação hierárquica com ele, a adotar comportamentos seguros, realizar os procedimentos seguros. Porque não adianta eu, o coordenador da equipe, ter isso e não conseguir transpassar para a minha equipe, né? Porque ela que vai refletir aí esses comportamentos, ou pelo menos vai disseminar isso dentro da empresa. Então, e essa, assim, Maria e Diego, é uma das transições de liderança que é mais difícil de fazer, que é, sei lá, de técnico para gestor.